paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Eu não sei se você fez o catecismo, mas se você fez o catecismo quando criança, você vai lembrar que uma das primeiras lições do catecismo girava em torno do perfil, digamos assim, de Deus. No esquema do catecismo antigo, daquele catecismo assim de pergunta e resposta, perguntava-se, ou a gente estudava, né, quem é Deus? E a gente respondia assim, Deus é um só em três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. À medida que a gente ia crescendo, se você também foi igual a mim, por exemplo, à medida que a gente ia crescendo, a gente ia pesquisar ou perguntar ou analisar como é que é esse negócio, como que é essa matemática, não é? De um Deus em três pessoas. E a gente tentava resolver este assunto de várias maneiras, todas, evidentemente, levando a insucesso. Até que a gente se compenetrasse que, quando se fala em Deus, Ele é tão grande que não cabe na cabeça da gente. Usando aquela figura de Santo Agostinho, Deus é um oceano que não pode caber num buraco feito na areia. Talvez por ser esta imensidão que Deus é, fora ao longo do tempo, a mente humana foi ao longo do tempo projetando nomes, títulos, tentando explicar esta realidade de Deus, né? Falando de Deus, as pessoas falaram que Ele é um grande arquiteto, por exemplo, ou então um grande filósofo, uma divindade inacessível, enfim, todos títulos, até nobres, mas que exigiam de nós, seres humanos, um certo protocolo para poder se aproximar de Deus. A grande realidade é esta. Deus é um mistério. Mas esta palavra mistério precisa ser entendida no seu contexto bíblico. Quando a Bíblia fala de um mistério, ela refere-se a uma realidade imensa, é verdade, mas, ao mesmo tempo, aquela realidade que, quanto mais a gente compreende, mais a gente sente que precisa compreender. E aqui eu vou emprestar uma outra figura apresentada a nós por uma outra, agora teóloga da Idade Média, Santa Catarina de Sena, que quando falava ou se referia a Deus, fazia alusão ao oceano. Ela falava assim, Deus é como um oceano. Quanto mais a gente mergulha, mais aumenta o conhecimento da gente, mas ao mesmo tempo, mais se percebe que há muito mais a ser conhecido. Por isso também essa diversidade de nomes, de títulos referentes a Deus. Pois olha, o título mais bonito que Deus recebeu foi justamente o título dado pelo interlocutor mais autorizado, o próprio Jesus Cristo. Ele, o Filho de Deus, que conhecia a Deus como ninguém o conhece. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo, na simplicidade da sua conversa, não somente Ele chamava Deus de Pai, como nos ensinou também
quando nós nos relacionamos com Deus, a chamar Deus de Pai. Enquanto todos os outros títulos exigiam de nós uma certa postura protocolar, uma certa postura, digamos assim, de etiqueta, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, liberando, digamos assim, o acesso, fazendo com que a gente pudesse se aproximar deste Deus infinito com a mesma transparência, com a mesma desenvoltura de uma criança. Foi esta a missão que Jesus deixou para os seus seguidores, justamente no momento em que ele estava terminando esta missão e entregando, pedindo que os seus seguidores a continuassem. Jesus disse: olha, agora vocês vão e fazer de todas as nações meus discípulos. Vocês vão levar este ensinamento a todas as pessoas, ensinando-as, inclusive, a observar tudo o que eu ensinei e as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar. Quando a gente usa esta palavra batismo, a nossa mente, claro, já vai associando esta palavra àquela cerimônia na qual nós católicos, por exemplo, batizamos crianças. Outras denominações religiosas já esperam mais a idade adulta, mas às vezes, ou na maioria das vezes, esta palavra é entendida, ou a gente acha que se refere a uma cerimônia. É muito mais do que isso. Batizar significa mergulhar. Então, você imagina aquele algodão, aquela bola de algodão, que você coloca num copo de água. O que acontece com ela? Encharca. Ela assume, ela absorve a água. E se você atira cheia de água, capaz ainda de regar quem está por perto, ou onde ela é pousada. Jesus está pedindo para que nós nos mergulhemos na essência de Deus. E aí a gente esquece aquela matemática. E a gente começa a entender que Deus é muito mais do que uma equação da aritmética, da matemática. E o que a gente descobre quando a gente mergulha neste oceano que é Deus? A gente descobre um Deus, mesmo nas três pessoas divinas, intimamente voltado para nós, seres humanos. Bom Pai que é, mesmo na presença ou na figura do Filho e do Espírito Santo, as três pessoas divinas voltadas exclusivamente, olha só, para nos servir. E aqui eu quero lembrar um testemunho, um legado deixado por Moisés lá para trás, quando ele também tentava fazer com que o povo compreendesse esta grande realidade de Deus. Moisés mostrava ao povo: veja, não existe nenhum Deus que fez tanto por você e por amor a você quanto o Deus verdadeiro. Quando você reconhece esta dimensão divina, quando você entende que quando nós falamos em Deus, nós estamos falando em alguém, três pessoas divinas, que estão intimamente preocupadas conosco,
a gente entende, a gente compreende, a gente capta que tudo aquilo que Deus fala, Ele fala por amor. Moisés vai dizer, se você entende isto, e se você segue estas orientações, reconhecendo nelas um caminho para a vida, você será feliz. E você ajudará seus filhos também a serem felizes. Percebe, amiga, amigo? Esta instrução tira Deus de um protocolo, digamos assim, e traz Deus muito próximo a gente, mas verdadeiramente próximo, aquele que quer realmente nos ver felizes. Por isso, eu imagino que a grande tristeza de Deus se assemelha à tristeza sua, que é mãe, que é pai, que quando você dá uma orientação ao filho, à filha, e a criança, o jovem, não segue esta orientação, a sua maior tristeza não é pelo ato de rebeldia ou de independência, mas pela desconfiança, pelo receio, que ao não seguir o seu conselho, seu filho, sua filha, vai acabar quebrando a cara. Esta é a sensação de Deus para conosco. Por isso, o seu desejo imenso de que a gente compreenda que Ele é amor. E sendo amor, nos quer bem. Porque é um amor desinteressado. É um amor que não depende de respostas. É um amor que não depende de retorno, de compensação para se manter firme. Não, é simplesmente amor. E aí emerge uma outra preciosa verdade. Deus tem concorrentes, sabia? Aquilo que nós chamamos de ídolos, que a cada época vão assumindo uma configuração particular. Antigamente eram divindades, outras. Hoje são divindades, digamos, disfarçadas. A divindade da ganância, por exemplo, hoje. A divindade da carreira, hoje. A divindade do poder, da fama. Quanta gente, por causa destas divindades, renega a honra, trai os amigos, abandona famílias. No fim, destrói a si mesmo. Está aqui a história contemporânea para confirmar isso tudo. Deus é um só. Somente Ele, o Deus revelado por Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos ama. E tudo aquilo que Ele ensina para o nosso bem. Por isso, nos chama a reverenciá-lo de uma forma única e exclusiva. Se você colocar Deus como a única divindade em sua vida e seguir suas orientações, você será feliz. E você ensinará seus filhos a serem igualmente felizes. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.